na carona do Abreu, hoje com o ex-prefeito de Sorocaba, Paulo Mendes. Olha, o Paulo Mendes, além de ex-prefeito de Sorocaba, foi prefeito por 2 mandatos. Ele também foi secretário de governo, chefe de gabinete da prefeitura de Sorocaba, em governos de prefeitos diferentes. E além de tudo foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba. E a gente vai contar várias histórias. O Paulo Mendes, por exemplo, foi ele o criador. Ele era o prefeito quando foi criada a Guarda Municipal de Sorocaba. O Paulo Mendes fez aquele viaduto, o viaduto dos ferroviários. E tem uma curiosidade muito legal sobre o Paulo Mendes, que ele está eternizado na Catedral de Sorocaba. Se você não sabe essa história, que é uma das curiosidades mais engraçadas, mais interessantes sobre Sorocaba, eu recomendo que você fique assistindo esse vídeo. Beleza, Paulo, eu tô bem na frente num Polo prata, tá do outro lado da rua. Eu já tô gravando, então aí a hora que você chegar aqui, é só entrar, eu já tô com a câmera ligada, já tô gravando aqui, tá ok? Tudo bem, Paulo? Joia? Fica à vontade. Que prazer receber você aqui. Igualmente. Ó, se o senhor quiser puxar um pouquinho o banco para trás, é aqui um alcinho aqui. Tá bom. Tá bom? Ô Paulo, 30 anos atrás, a gente falando dessa Sorocaba, mas 30 anos atrás, o senhor estava sendo eleito prefeito de Sorocaba. Já era uma segunda vez que o senhor ia ser prefeito, sim, mas dessa vez eleito para esse cargo, né? Numa eleição, 92, né? Foi 15 de novembro de 92, tá? Agora, o mês que vem, faz 30 anos que ocorreu o segundo turno em Sorocaba, uma eleição duríssima. Foi a primeira vez que teve um segundo turno, o senhor e o Hamilton Pereira. Foi a primeira vez que teve o segundo turno e a primeira vez que houve a propaganda na televisão. Teve isso também. Então, naquela ocasião, no primeiro turno, nós disputamos a eleição com 3 concorrentes, né? Era o Hamilton Pereira, o Crespo e o Renato Amari. Assim, o Renato Amari era candidato do Partido Verde, pra você ter uma ideia. Do Partido Verde? Partido Verde, coligado. Eu jurava coligado com o PSDB ali. Eu jurava que já era PSDB ele. Sim, era o PSDB, que tinha nascido, tinha um ano. Fazia pouco tempo, saído do PMDB. Isso. Mas o Renato, eu me lembro que aqui no escritório dele, então do lado aqui. Aqui na Eugênio Salerno, ele me telefonou um dia, 5 e pouco da tarde, isso em maio, junho. Ô, Paulo, que a gente praticava esporte junto, tinha amizade com ele, era mais ou menos, ele é 2 anos mais velho que eu. Eu falei, Renato, como é que tá? Você vai sair candidato? Então, estou sabendo. Eu falei, vou sair, tem uma coligação de 5 partidos. E naquela época eu era do MDB e tinha na época o PDT, o PFL, eram 5 legendas aí, né? E ele Aliança disse, Democrática. Aliança Democrática. Eu falei, ele falou, pois é, Paulo, eu tô decidindo amanhã aceitar um convite aí, querem que eu seja candidato e tal. E eu falei, Renato, eu acho que tudo bem, você nunca militou politicamente, mas uma boa, assim, uma conversa muito serena, muito tranquila. E ele, não, a gente tem muita amizade, eu queria avisar você que eu... falei, Renato, tudo bem, a deferência aí, eu agradeço você me avisar, mas tudo bem, vamos competir aí e tal. Aí ele começou a comentar de algumas propostas que ele tinha para a cidade e tal, sabe? Eu penso empresarialmente, eu acho que a cidade... Ficamos uma meia hora conversando. Aí no dia seguinte saiu, acho que ele fez aquela... No dia seguinte, Amari disputará a prefeitura pelo PSDB. Saiu em algum qual jornal que era?
No Cruzeiro ou Diário, né? Eu acredito que foi no Cruzeiro. Saiu uma nota assim, mais um candidato, uma coisa assim. O Crespo, apoiado pelo prefeito Panunzio na época, ele era presidente da URBS, saiu pelo PTB. E o Hamilton Pereira pelo PT. E começou a campanha em julho, né? Quando foi no dia só um parênteses, 3 de outubro. Três que foram prefeitos. O senhor, o Crespo veio a ser prefeito depois, o Renato também prefeito depois. Foram deputados estaduais primeiro. Deputados estaduais, em 94. E o Hamilton, além de deputado estadual, criador da região metropolitana de Sorocaba. Foi, ele apresentou na Assembleia a proposta e, além disso, junto com a Uniso, com a Universidade de Sorocaba, ele desenvolveu um projeto. O Hamilton, eu tenho por ele um grande respeito, porque ele é uma pessoa que tem duas virtudes. Ele é idealista, tem as ideias dele com muita convicção, muita coerência e é humilde, é uma pessoa, sabe, humilde, muito sereno, humilde, tranquilo. Sempre me dei muito bem com ele, inclusive no exercício do mandato de prefeito, ele esteve 2 vezes comigo na prefeitura, encaminhando assuntos de relevância para a comunidade, e sempre nós nos demos muito bem, respeitosamente. As nossas divergências eram de ordem ideológica e política. Bom, voltando ao Renato. Aí fomos para a campanha e tal, havia muito debate naquela época nas emissoras de rádio. Interessante, eu me lembro que agendavam os debates. Então eu, o Crespo, o Renato e o Hamilton sentávamos numa bancada na Rádio Clube, na Rádio Cacique. A Rádio Cacique foi feito, e eu acredito que teve um debate, eu acho que na Rádio Ipanema na época, ou houve entrevistas assim, tipo sabatina, não é? Para a pessoa explicar os projetos de ação futura, a programação que cada um tinha para a cidade, mas chegamos ao dia 3 de outubro, que foi a eleição no primeiro turno. Eu obtive 41% da votação. O Hamilton, que 15 dias antes da eleição tinha 11, 12% nas pesquisas, foi a 26%. Nossa. E tem uma razão muito forte para esse crescimento do Hamilton, passar o Renato, passar o Crespo e chegar no segundo turno com 26%, que foi o impeachment do Collor. Todo mês de setembro, todo mês de setembro de 92, aconteceu um debate nacional intenso, e o PT tinha como grande bandeira o impeachment. O fora Collor. O fora Collor. Então, o que aconteceu? Tanto cresceu a bandeira do PT naquela época, que o PT ganhou em Ribeirão Preto com o Palocci, ganhou em Santos com a Thelma de Souza, ganhou com a Ângela Guadagnino em São José dos Campos, só perdeu para mim em Sorocaba. Olha. Cresceu, então você veja o Hamilton, deu 11 para 26. E o segundo turno foi apertadinho também, o senhor e o Hamilton. Foi. Justamente, no desenvolvimento da campanha do segundo turno, só eu e o Hamilton que participávamos dos programas de rádio, de televisão, e as visitas à cidade toda, a periferia, enfim, a campanha demorou 40 dias, a campanha de segundo turno. E houve um debate que ficou histórico no dia 9 de novembro, na Rede Globo de televisão. Que era TV Aliança. TV Aliança. E parece que era até o mediador, me parece que era o Borges. Borges era o sobrenome dele, era um repórter, e ele que foi o mediador. E esse debate aconteceu no estúdio da Globo, ao lado da Catedral, na garagem automática. Isso, era naquele prédio. No quarto andar. Então lá houve o debate 1h10, 1h15, e eu, naquela ocasião, felizmente, não pelo meu julgamento, pela minha análise pessoal sobre o desempenho que tive, mas porque todo mundo que assistiu
teve uma convergência na opinião de que eu fui muito bem naquele debate. Aquele debate foi vital para mim. Naquela semana havia várias pesquisas de opinião. Me lembro que o Instituto Gallup de São Paulo fez uma ou duas pesquisas. O Ibope, quando divulgou a pesquisa de Sorocaba, saiu assim na TV Aliança Paulista. Em tal lugar, tal cidade, os grandes centros urbanos da capital, e a pesquisa apresenta no segundo turno, fulano, tantos por cento. Em Sorocaba, o rapaz entra e fala, mas em Sorocaba há uma situação inédita. Não há empate técnico, o empate é numérico. É empate. Empate numérico, em percentual. Caramba! O candidato do PT, Hamilton Pereira, tem 43% e o candidato Paulo Mendes 43%. Caramba. Existe ainda 7 ou 8% de indecisos e o resto nulo, branco e tal. Eu estava assistindo o noticiário na televisão e eu estava com o Edivar Maluf, meu saudoso vice-prefeito, que foi meu secretário da saúde. O Edivar disse, que parada dura, você vê. De 26%, ele foi para 43%. Ele fez, mas o eleitorado, viu? Parte do eleitorado do Crespo, parte do eleitorado do Renato, foi com migraram para o Hamilton. Para o Hamilton, entendeu? E, bom, quando foi o debate, dia 9 de novembro, ali, uns 3, 4 dias depois, o Cruzeiro do Sul fez uma pesquisa, não sei se foi o IPESO, acredito que foi o IPESO ou algum outro instituto, e o Cruzeiro do Sul publicou no dia 13, 2 dias antes da eleição, dia 12 e dia 13, logo, portanto, depois do debate, que eu estava com 46% e o Hamilton estava com 42%. Deu uma mudada. 4%, e foi exatamente o que aconteceu no resultado da eleição. Foi ali uma apuração até as 2h30 da madrugada. E era contado aí, né? Era voto. Tinha 5 fiscais do PT em cada mesa apuradora e nós tínhamos 2 em cada mesa apuradora. Então, em termos de fiscalização, nós perdíamos por 5-2, né? E eles eram rigorosíssimos, claro. Ali era só o X na frente do nome. A gente passando aqui por uma obra do senhor. E esta foi, inaugurei dia 30 de dezembro de 96. Que é o viaduto dos Ferroviários. E viaduto dos Ferroviários. Isto foi uma obra que demorou 2 anos para construir. Tivemos 11 desapropriações da Comendador Oéter, mais parte aqui da Igreja Universal. E aqui são 320 metros de pista em concreto armado com a alça que leva para Dom Aguirre. Não, essa ligou obra a Zona Norte com o centro de Sorocaba. É inacreditável pensar em Sorocaba sem o viaduto do Ferroviário. Você já pensou como é que seria o viaduto Jânio Quadros com 2 mãos? Isso, que eram 2 mãos na época. Caos, hoje seria o caos. Então aqui eu lembro muito. Mas ainda assim é muito criticada essa obra. Esses dias eu vi, eu fiquei até chateado, porque eu gosto muito do senhor. Porque no acabamento do piso, não é isso? Até hoje é um negócio que é trepidante. Mas antes da obra ser concluída, eu vim com o engenheiro de saudosa memória, presidente da URBS, o Adalberto Nascimento, vim aqui um dia de manhã e discute, mas vai ficar esse solo áspero, esse cimento dessa forma? Ele falou, vai em São Paulo, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, todos os viadutos, todas as pontes, você sai do asfalto e entra num solo rugoso, porque dia de chuva pode espelhar o asfalto, e o carro poderá acontecer acidentes sérios. Então tem que ser, Paulo, áspero, um solo bem áspero. Não adianta querer fazer aqui uma camada de asfalto que dia de chuva vai deslizar, cara. Eu fiquei assustado com aquilo, não sou engenheiro. Falei, mas vai ficar... Aí com o tempo, não houve uma manutenção adequada. Isso, agora ele tá... Agora o prefeito Manga começou. Eu passo todo dia aqui a pé.
Agora o Manga, inclusive, vai fazer o acabamento do solo em cimento rugoso, mas de uma forma a eliminar esses trincas, buracos. Então, 30 anos da obra. 30 anos da obra. 30 anos da obra. Não, 30 não, 26 anos que a obra está concluída. Foi no finalzinho? Foi, eu comecei a obra em 94, julho de 94, e terminamos em novembro, dezembro de 96. Você lembrou bem, se não fosse isso, meu Deus. Tivemos desapropriações, por isso que demorou 2 anos. Eu era criança, morava um pouquinho do outro lado, morava no chamado Além Linha. E vinha com a minha mãe vinha resolver as coisas no centro. Naquela época tudo se fazia no centro, para ir no banco, para ir, tudo se resolvia pessoalmente, né? E a gente tinha que atravessar a linha do trem. Sim. E eu me lembro que eu morria de medo de atravessar e o trem passar e coisa e tal. Até acontecia com alguma frequência, infelizmente, pessoas serem atropeladas. Conheci um rapaz que foi atropelado passando com a bicicleta dele ali. E não deu tempo. As pessoas tinham que atravessar pela linha do trem para chegar no centro. Em termos de segurança e alívio para o sistema viário, foi muito bom. Na mesma época, eu acho que não, em 95, um ano antes, eu determinei a desapropriação de uma área na Santa Rosália, 11 mil metros quadrados, com 4.100 metros de área construída, o antigo Hospital São Severino. Os herdeiros do proprietário do hospital que tinha falecido. Que é a Policlínica hoje, né? Hoje é a Policlínica. Estavam negociando com uma imobiliária para fazer 3 espigões ali de prédio? De prédios. Quando eu soube disso, eu chamei os proprietários, os herdeiros, eram 2 ou 3, e disse: escuta, eu vou tentar um acordo com vocês, mas eu vou decretar utilidade pública, porque um hospital com essa dimensão, 4.000 metros quadrados de área construída, com um terreno de 11 mil metros, e, além disso, um prédio histórico. E você não acredita, nós desapropriamos aquela área por R$1.920.000, 11 mil metros, 80 não, R$2 o metro quadrado, quase 2, R$1,80, R$1,80 já o metro quadrado. 95 já era o real. Já era o real, tinha um ano a moeda nova. E nós fizemos o acordo, desapropriamos, e demorou uns 8 ou 10 meses para adequar o ambiente, fazer o projeto para uma maternidade inicialmente, e depois o Hospital Municipal, através inclusive com parcerias, convênios. Aí o Renato Amari, quando venceu a eleição, né? não houve tempo. Nós inauguramos, acho que foi em outubro, o Edivar, até denominei com o nome dele em homenagem, que ele tinha falecido naquele ano, e aí o Renato assumiu e disse: um hospital municipal não há orçamento que aguente, eu sou contra um hospital municipal, mas eu vou fazer uma policlínica, aproveitar toda a estrutura. E até hoje. Aliás, ele me telefonou no dia da inauguração da policlínica, um ano depois que houve toda a adequação, e o Lipe era secretário da saúde dele. Caramba, que louco. E nós, olha, aí ele me fez uma referência, eu não queria ir, falei: Renato, não, faço questão que você venha e tal. Inaugurou a policlínica, que já vai indo para também 26 anos, né? Paulo, 25 anos. 25 anos. Ô, Paulo, e outras, eu acredito que... Outras, a guarda, tem várias coisas. A guarda municipal. Eu queria lembrar uma coisa, que eu trouxe até uma surpresa aqui pro senhor. Que 17 creches. 17 creches. E postos de saúde também foram vários. 11. Né? 11 centros de saúde com 540 metros quadrados. Era um padrão, né? Atendendo 11 bairros de Sorocaba. Para você ter uma ideia, nós construímos... Existem 32 centros. Se eu construir 11, eu construí 30%. Um terço, das unidades básicas de saúde. Nós fizemos um trabalho, aquele tempo a receita era uma tragédia. Inflação muito alta antes do Plano Real.
orçamento. Era um milagre, era 35% ao mês. Nós tínhamos assim, era muito, tudo como a muito gente fala, enxuto. muito suado, muito ali milimetrado. Tínhamos que atender o pleito também dos servidores públicos. Então foi um trabalho assim extenuante, difícil, desafios não é fácil. que nós enfrentamos. Não é fácil, e todo prefeito enfrenta desafios e problemas, cada qual na sua época. Aí, naquela ocasião, ficaram no segundo turno, para a eleição de 96, o Crespo e o Renato. Ali nasceu uma rivalidade. Né? Nossa, uma rivalidade. E no fim da história, ficaram juntos. Ficaram juntos. O Renato apoiou o Crespo. Mas o que aconteceu naquela época? Eu tinha que conduzir dentro do meu partido e das lideranças que me apoiavam a decisão, como é que vai ser o segundo turno. Aí uma reunião, nós estávamos em 45 membros do diretório e por 32 votos dos 45, o Renato foi escolhido para receber o nosso apoio. Nós mobilizamos 30 dias no segundo turno, toda a nossa equipe, foi um apoio decidido. O Crespo tinha sido o primeiro colocado no primeiro turno, e o Renato ficou em segundo. E com os apoios que o Renato teve, inclusive na época, houve, não é um apoio explícito, mas uma declaração de voto do Gabriel Bittencourt, que era vereador do PT. E da Yara Bernardi também. Sim, é verdade. E eu me lembro do argumento da Yara e do... Porque o Crespo tinha uma ligação com o Maluf, e o pessoal não gostava disso. Essa foi a crítica. Olha, o Crespo Maluf, isso é vinculado ao Paulo Maluf, então nós vamos com o PSDB apoiar o Renato. E o Renato virou o jogo. Por 10 ou 12 mil votos, ele... na frente do Crespo, ele foi eleito, depois reeleito novamente. Quero falar sobre esse negócio do PT e PSDB aqui em Sorocaba, que aconteceu nessa circunstância, mas antes, só pra gente não pular da de 92, eu tenho uma surpresa aqui, vamos ver se eu consigo colocar. Uma coisa que eu achei, porque o senhor falou de ser televisão, foi o primeiro debate midiático e tal, foi. E eu era criança nessa época aí, e eu me lembro muito disso aqui, ó. Minha música. Esse foi um hino. Esse foi o hino da minha campanha. Em Sorocaba, todo mundo que viveu essa época lembra. Amigo que morava na Parada do Alto, Oswaldo Quezada. Ele, um domingo na casa dele, e levou a fita na minha casa. Eu falei, eu vou levar na produtora. Pegou como um hino. As crianças. Então, eu adorava essa música, eu cantava muito. Era uma marchinha. Lembro bem. Você sabe que agora eu tenho uma foto criança com uma faixinha assim do Paulo Mendes. Naquela época eu tinha 43 anos de idade. Pra você ter uma ideia. 43, 92. Foi 44 anos eu tinha quando foi. Mas essa música foi contagiante. Há quanto tempo que você não ouvia essa música, Paulo? Olha, eu ouvi a última vez, tenho. Eu ouvi a última vez a música o ano passado numa reunião do Conselho Universitário da Uniso, que eu sou membro lá, o professor Vanuc tem uma reunião mensal lá do Conselho, e um dia um dos são 22 membros do Conselho Universitário, e eu represento a sociedade civil nesse conselho, e o jornalista chegou, como é o nome dele? Deus do céu. Ele fotógrafo, era... Fernando. O Fernando Negrão. O Fernando Negrão, mas tem um rapaz, o Luizinho, parece que é o nome dele. O Luizinho Rodrigues. O Luizinho falou assim, você conhece esse hino aqui? E depois ele passou no meu celular, passou pelo WhatsApp. Poxa, me emocionou, rapaz do céu. Falei, mas eu me emocionei, quem me arrumou foi o Fernando Rezende, que trabalha lá na Uniso também. Sei. Eu falei, Fernando, vou gravar um negócio Essa lá. foi uma campanha célebre essa música. Porque o Fernando e eu adoramos, o Fernando também era, eu era seu fã, Paulo, quando eu era criança. Eu vou contar a história ainda
antes da gente terminar essa entrevista, eu era seu fã, porque pra mim o que acompanhava acontece... tudo, né? E quando eu era criança, o que acontece? Você devia ter uns 13, 14 anos. Eu tinha 8 anos em 92. 8 anos, nossa. Era 92 eu tinha 8. Foi contagiante. É isso aí. As crianças de 5 anos até 10, 12, 14, cantavam o dia inteiro na cidade, acompanhavam. Então, foi uma grande alavanca para minha campanha. Foi. Porque teve criança que quis. Isso que o pai votasse. Não, que quis ir até a cabine e dizer: eu quero ver se você vai votar no Paulo Mendes, para o X lá no Paulo. Isso me contaram muitos pais. A minha filha pediu que eu... Não, e esse negócio da televisão ela foi a primeira vez, né, que houve campanha. E o negócio da televisão era curioso, porque assim, pra mim, como eu era criança e aparecia na televisão, pra mim, os políticos de Sorocaba, que aparecia na televisão, era tão famoso, tão... sim, eram as lideranças nacionais. Era tanto quanto qualquer outra pessoa que aparecia na televisão. Eu não tinha essa ideia, eu não tinha essa noção de que algumas coisas apareciam só para Sorocaba. Foi vinculado em Sorocaba. Isso, eu não conseguia ter essa noção quando eu era criança. Então, pra mim, todo mundo que aparecia na televisão era muito famoso. Então, eu tinha essa coisa de achar, nossa, eu era fã do Paulo Mendes quando eu tinha 8 anos de idade. E o Fernando Rezende, que me arrumou a música, também. E eu não esqueço, Paulo, e eu tô indo exatamente agora, a gente vai fazer uma paradinha na Catedral de Sorocaba, porque eu acho que pouca gente sabe, mas eu me lembro eu nunca esqueci. Foi nessa campanha que eu vi em algum dos programas o pessoal contou uma coisa que nem todo sorocabano sabe sobre a Catedral de Sorocaba e o senhor. Aquela ligação que tem da Catedral de Sorocaba e o senhor. Vamos dar uma passada aqui na Catedral? Sim, claro. Opa, interrompendo aqui um pouquinho essa entrevista, porque se você quer saber como é que o Paulo Mendes foi se transformar no anjo da catedral, é isso mesmo, o anjo da catedral é o Paulo Mendes. Mas se você quer saber essa história, vai ter que ficar para o próximo vídeo. Assiste então a parte 2 dessa entrevista, porque senão ela vai ficar muito longa. Então assiste lá, para você saber qual é a história de como foi que o Paulo Mendes se transformou no anjo da Catedral de Sorocaba.